Você já reparou como as pessoas mais poderosas em qualquer sala falam menos? Não é coincidência. É estratégia. Existe uma arma que Maquiavel dominava e que a maioria das pessoas desperdiça por puro desespero de preencher o vazio, o silêncio. Nos próximos minutos, vou te ensinar como usar pausas estratégicas para controlar conversas, negociações e até conflitos. E o melhor, quanto menos você fala, mais poder você tem. Antes de começarmos, preciso te avisar. Depois que você aprender isso, vai perceber como a maioria das pessoas se sabota falando demais. Vai ver ansiedade disfarçada de sociabilidade. Vai notar fraqueza onde antes via simpatia. E você nunca mais vai cometer o mesmo erro. Porque silêncio não é ausência de comunicação. É a forma mais poderosa dela. Maquiavel observava os mestres do poder na Florença renascentista. E ele percebeu um padrão: em quem controla o tempo, controla o jogo. E silêncio é controle absoluto do tempo. Quando você fala, você entrega informação. Quando você fica em silêncio, você força o outro a entregar. É uma transferência de poder tão sutil que a maioria nem percebe que está acontecendo. Pensa na última negociação difícil que você teve. Aposto que quem falou mais, perdeu. Quem encheu o silêncio com justificativas, com concessões, com nervosismo disfarçado de explicação, saiu perdendo. Silêncio cria desconforto. E desconforto faz as pessoas revelarem o que estavam tentando esconder. É como apertar um botão invisível que desliga o filtro social da pessoa. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Você está em uma reunião importante. Alguém faz uma proposta. A maioria das pessoas responde imediatamente, seja concordando ou discordando. Você, agora, vai fazer diferente. Você vai segurar o olhar, deixar 3 segundos de silêncio completo, e só então responder. Esses 3 segundos mudam tudo. Primeiro, você ganha tempo para processar. Segundo, você demonstra que está realmente considerando, não reagindo. Terceiro, você cria tensão que faz a outra pessoa começar a duvidar da própria proposta. E frequentemente, nesse silêncio de 3 segundos, a pessoa vai começar a falar de novo. Vai adicionar algo. Vai fazer uma concessão. Vai revelar insegurança. Tudo porque não aguentou o vazio. Maquiavel escreveu que o príncipe sábio não revela seus pensamentos precipitadamente. Cada palavra deve ser pesada. Cada silêncio deve ser intencional. Porque uma vez que você fala, você não pode desfalar. Mas tem diferentes tipos de silêncio, e cada um tem um propósito estratégico. O primeiro é o silêncio de avaliação. É aquele que você usa depois que alguém termina de falar. Você não concorda, não discorda, não reage. Você apenas observa. E nesse silêncio, a pessoa fica completamente desarmada porque ela não sabe onde você está. Ela não consegue te ler. O segundo tipo é o silêncio de poder. É quando você recebe uma demanda, uma provocação, ou até mesmo um insulto, e simplesmente não responde. Você olha, registra, e segue em frente. Isso destrói a pessoa do outro lado. Porque ela esperava a reação. Ela queria te tirar do eixo. E seu silêncio comunica algo brutal: você não vale nem minha resposta. O terceiro tipo é o silêncio de pressão. É quando você faz uma pergunta difícil e não preenche o vazio depois. Você deixa o silêncio fazer o trabalho sujo por você. A maioria das pessoas, quando faz uma pergunta difícil, fica nervosa com o silêncio e começa a reformular, a suavizar, a oferecer saídas. Você não vai fazer isso. Você vai perguntar e calar. E a pessoa vai se sentir obrigada a responder. Porque silêncio prolongado depois de uma pergunta é socialmente insuportável. A pressão cresce a cada segundo até que eles cedem e respondem. O quarto tipo é o silêncio de sedução. Funciona em qualquer contexto onde você quer criar mistério. Quando as pessoas não sabem o que você está pensando, elas ficam obcecadas em descobrir. Você já reparou como pessoas misteriosas são mais interessantes? Não é porque elas são especiais. É porque elas falam menos. Elas deixam espaço para interpretação. E nossa mente preenche esse espaço com fascínio.
Agora, deixa eu te contar o maior erro que as pessoas cometem com silêncio: elas enchem o vazio por desconforto. Fazem piada, mudam de assunto, começam a tagarelar sobre nada. Isso comunica uma coisa só: a ansiedade. E a ansiedade é fraqueza percebida. Maquiavel dizia que aparentar fraqueza convida a ataque. E encher silêncios desnecessariamente é aparentar fraqueza. Então aqui está a regra de ouro: se você não tem nada que melhore o silêncio, fique em silêncio. Não fale por falar. Não preencha pausas por educação. Deixe o vazio existir. E tem uma técnica brutal que poucos conhecem: quando alguém termina uma frase, especialmente em contexto de vendas ou negociação, conte até 3 antes de responder. Sempre. 1, 2, 3. Esse ritmo mata a urgência artificial que a outra pessoa tentou criar. Devolve o controle do tempo para você. E frequentemente, nessa pausa, a pessoa revela algo crucial. Maquiavel observou que os melhores estrategistas de Florença raramente eram os mais eloquentes. Eram os mais pacientes. Os que deixavam os outros se enforcar em suas próprias palavras. Porque quanto mais alguém fala, mais se revela. Opiniões, inseguranças, planos, fraquezas. Tudo vaza quando a boca abre demais. E você quer ser o recipiente dessa informação, não a fonte. Então, em conversas estratégicas, seu objetivo não é falar bem. É fazer perguntas inteligentes e calar. Deixar a outra pessoa falar até revelar o que você precisa saber. E quando você fala, fale menos do que eles esperam. Responda com 10 palavras quando eles esperam 50. Deixe-os querendo mais. Porque escassez cria valor, lembra? Agora vamos para um nível mais avançado: linguagem corporal durante o silêncio. Silêncio nervoso e silêncio confiante são completamente diferentes. A diferença está no corpo. Silêncio nervoso vem com olhar fugidio, mexer nas mãos, balançar a perna. Silêncio confiante vem com postura ereta, olhar firme, respiração calma. O segundo domina, o primeiro implora por aprovação. Então, quando você escolhe ficar em silêncio, seu corpo precisa apoiar essa escolha. Relaxa os ombros, respira fundo e devagar, mantém contato visual tranquilo. Mostra que você está confortável no vazio. E aqui está um truque psicológico: sorria levemente durante o silêncio. Não um sorriso cheio, apenas um leve levantar dos cantos da boca. Isso comunica que você sabe algo que eles não sabem. Cria uma simetria de informação percebida. A pessoa do outro lado começa a se perguntar o que você está pensando, o que você sabe, por que você está tão calmo. E essa dúvida corrói a confiança deles. Maquiavel aplicava isso em negociações diplomáticas. Ele recebia propostas com silêncio prolongado e um leve sorriso. E os emissários começavam a fazer concessões que não tinham mandato para fazer. Porque eles interpretavam o silêncio como rejeição. E o sorriso como conhecimento de algo que eles não sabiam. Então eles ofereciam mais, revelavam mais, cediam mais. Tudo para quebrar o silêncio. Agora, tem situações onde silêncio é a arma errada. Se você está construindo rapport, se está mostrando empatia, se está em contexto social leve, silêncio prolongado é esquisito, não poderoso. A arte está em saber quando usar. Em negociações, confrontos, momentos de decisão crítica, em silêncio é ouro. Em construção de relacionamento, conversas casuais, momentos de conexão, em comunicação fluida é melhor. Maquiavel não era silencioso o tempo todo. Ele sabia quando falar e quando calar. O poder está na escolha consciente, não no hábito inconsciente. Então aqui está como você calibra, em pergunta simples antes de falar. Essa fala melhora a minha posição ou piora? Se não tiver certeza que melhora, cale. A maioria das pessoas tem essa equação invertida. Elas falam por padrão e calam por exceção. Você vai fazer o contrário. Calar por padrão, falar por estratégia. E tem outra aplicação brutal de silêncio: quando alguém te ataca verbalmente. O instinto é se defender, rebater, explicar. Você vai fazer o oposto absoluto. Você vai olhar, registrar, e não dizer nada. Isso desarma completamente o atacante.
Porque ataque verbal busca a reação. Quando não há reação, o ataque cai no vazio. E a pessoa fica parecendo histérica enquanto você parece no controle. Maquiavel viu isso repetidamente na corte. Quem respondia a provocações perdia respeito. Quem ignorava com dignidade ganhava. Porque responder é validar que o ataque te afetou. Mas cuidado com uma armadilha, em silêncio não é passividade. Você está fazendo escolha ativa de não responder naquele momento. Você pode responder depois, no tempo certo, da forma certa. É a diferença entre controle e covardia. Controle é escolher quando engajar. Covardia é evitar porque tem medo. Um comunica força, outro comunica fraqueza. A diferença está na intenção e na postura. Agora vamos falar sobre o uso mais sofisticado de silêncio, em criar antecipação. Quando as pessoas sabem que você não fala levianamente, suas palavras ganham um peso enorme. Pense em alguém que fala o tempo todo versus alguém que fala raramente mais com propósito. Quando o segundo abre a boca, todo mundo para ouvir. Quando o primeiro fala, ninguém liga. Você constrói isso ao longo do tempo. Cada vez que você escolhe qualidade sobre quantidade na fala, você está investindo na sua autoridade futura. Está fazendo suas palavras valerem mais. E tem um benefício secundário incrível em você para de dizer coisas estúpidas. Porque você está filtrando tudo antes de sair da boca. Menos arrependimentos, menos precisar voltar atrás, menos se explicar. Maquiavel dizia que é melhor permanecer em silêncio e ser considerado sábio do que falar e remover toda dúvida. Séculos depois, continua a verdade absoluta. Mas deixe eu te dar um aviso prático. Quando você começa a usar silêncio estrategicamente, algumas pessoas vão achar você arrogante. Vão dizer que você mudou, que ficou frio, que não é mais a mesma pessoa. Essas pessoas estão acostumadas a te controlar através da sua necessidade de preencher silêncios. E agora você parou de jogar aquele jogo. Então elas tentam te fazer sentir culpado para te trazer de volta. Não caia nessa. Isso não é sobre arrogância, é sobre respeito próprio. É sobre valorizar suas palavras. É sobre não se prostituir comunicativamente para conforto alheio. E as pessoas certas, as pessoas que te respeitam genuinamente, vão perceber a mudança de forma positiva. Vão sentir que você está mais presente, mais intencional, mais interessante. Porque paradoxalmente, quanto menos você fala, mais as pessoas prestam atenção quando você fala. Sua escassez comunicativa cria demanda. Suas palavras viram evento, não ruído de fundo. Agora, tem um último aspecto de silêncio que preciso te ensinar: o silêncio interno. Esse é o mais difícil de dominar e o mais valioso de todos. Silêncio interno é a capacidade de calar a voz na sua cabeça que quer reagir, que quer validação, que quer provar ponto. É domínio emocional que permite domínio comunicativo. A maioria das pessoas fala demais porque tem caos interno. Pensamentos acelerados, inseguranças gritando, ego pedindo validação. E tudo isso vaza pela boca em forma de palavras desnecessárias. Quando você desenvolve silêncio interno através de meditação, reflexão, ou simplesmente prática consciente de pausar antes de reagir, o silêncio externo se torna natural. Não é esforço, é estado. Maquiavel passava horas em contemplação silenciosa antes de escrever. Ele silenciava o mundo externo e o mundo interno para acessar clareza estratégica. E então escrevia com precisão cirúrgica. Você pode fazer o mesmo. Antes de reuniões importantes, antes de conversas difíceis, antes de qualquer momento onde silêncio estratégico pode ser valioso, passe alguns minutos em silêncio total. Respira, centra, lembra das técnicas. E então entra na situação já no estado mental certo. Porque silêncio efetivo começa dentro, não fora. E aqui está seu desafio prático, e nos próximos 7 dias, em toda conversa importante, conte até 3 antes de responder qualquer pergunta significativa. Sempre. Sem exceção. Vai ser desconfortável no começo. Seu cérebro vai gritar que você precisa responder rápido. E ignora. Respira. Conta. E então fala. Você vai perceber uma mudança radical nas dinâmicas.
E adiciona uma segunda prática: identifique uma conversa por dia onde você falará 50% menos do que normalmente falaria. Force-se a ouvir mais, perguntar mais, falar menos. Anota o que acontece. Anota o que você aprende sobre a outra pessoa. Anota como a dinâmica de poder muda. Em uma semana, você vai ter evidência empírica do poder do silêncio. Maquiavel não escreveu sobre silêncio explicitamente em O Príncipe. Mas se você ler nas entrelinhas, está em cada página. Todo o conselho sobre não revelar intenções, sobre observar antes de agir. Tudo isso é silêncio aplicado. É controle de informação. É paciência estratégica. É entender que quem fala primeiro, fala demais, e quem fala demais, perde. Então aqui está a verdade final: em silêncio não é apenas ausência de som. É a presença de intenção. É você dizendo através do vazio que você está no controle, não precisa se justificar, não tem medo. E num mundo onde todo mundo está desesperado para ser ouvido, para provar valor através de volume de palavras, o silêncio te torna singular. Te torna memorável. Te torna poderoso. Use sabiamente. Porque assim como uma palavra certa no momento certo pode mudar tudo, um silêncio certo no momento certo pode dominar tudo. Se você chegou até aqui, você agora tem uma arma que a maioria das pessoas nem sabe que existe. A questão não é se você vai usar. É quando e como. Escolha bem.